Bom dia! Começando mais um podcast, Danilo Palma. Que bom ter a sua companhia, que bom ter você aqui comigo na Rádio Essência, a frequência da vida. Que bom ter as companhias que eu tenho aqui comigo no estúdio nesse momento. Já vou falar já quem está aqui comigo, mas antes quero convidar você para acessar as redes sociais da Rádio Essência FM, acessar as minhas redes sociais, @Danilo Palma SP, o meu site, www.danilopalma.com.br, e você com certeza vai se conectar comigo. Também o WhatsApp aqui do programa, que é 199-8909-2571. Eu já posso falar quem está aqui comigo? Olha, vou falar então. Quem tá aqui comigo? Kelly e Rubinho Cardoso. Eu ia falar Rubens Cardoso. Vou falar Rubinho Cardoso. Rubinho, Bom dia, gente! Bom dia! Bom dia. Vocês com a gente E aqui. Rubinho é para os íntimos. Rubinho é para os íntimos. Você pode chamar de Rubinho. Eu posso. Pode. Que bom ter Todo vocês mundo que chama ele aqui. de Rubens, convive comigo, posso chamar de Rubinho. Kelly, Os jogadores chamavam ele de Rubens, Rubão. Rubão. Quando convivia comigo, Rubinho. Rubinho, acabou. Pronto. Acabou. Gente, que bom ter vocês aqui. Que alegria para mim estar recebendo vocês no nosso podcast. É muito gratificante ver você, Kelly, né? Ter você com a gente aqui nesse momento. Depois de tanta coisa que a gente vai contar já, né? Um monte de coisa que aconteceu na vida dessa família abençoada. E eu tive o prazer de estar ali junto com um propósito, junto com a nossa igreja, junto com nossos pastores, e de ver o que Deus fez na sua vida. Então, para mim, Kelly, é uma honra enorme ter você aqui comigo para a gente fazer esse bate-papo. Não, para mim que é uma honra. Eu não gosto muito de câmera, já fui convidada para muitas coisas, programa de TV, para apresentar, para participar, porque o Rubinho já foi campeão várias vezes, matéria com a família, e eu nunca quis. Podcast também. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Exatamente, porque a gente tem que agradecer, né? Eu aprendi com o meu pastor isso, é uma coisa por princípio da gratidão. Das pessoas que estão com a gente no momento bom, mas principalmente nos momentos ruins. E eu estar aqui é uma gratidão hoje. E a nossa igreja esteve junto contigo, né, no momento. Sim, abraçou, assim, total. Foi. Eu me senti, assim, abraçada no colo, assim. Você sabe, Kelly, quando aconteceu o que aconteceu contigo, que a gente vai contar já, e tudo em detalhe, eu pude ver, assim, o verdadeiro significado do nome da nossa igreja, né, como família da fé, né? Exato. Porque, olha, eu tô arrepiado, olha meu braço. Eu já tô quase chorando Eu tô aqui já. porque foi algo, assim, muito forte, né? O que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na nossa igreja. Foi. Eu sabia que tudo isso ia acontecer, que você ia ficar bem, que você ia estar aqui um dia comigo no podcast, que você ia estar na igreja glorificando. Final de semana, inclusive, agora, Deus me deu a honra, no momento da oração, eu, junto com a minha família, nós nos demos as mãos juntos. E nós oramos juntos ali. E para mim foi muito bom. Eu me lembrei dos grupos de WhatsApp, a pastora Beta ali, sabe? Pastora Beta, os pastores, pastor Josse, todo mundo ali tão envolvido. E aí eu me vi ali com vocês, ali de mão dada, orando. E eu só agradeci a Deus pelo que Deus fez na vida de vocês, que foi algo incrível, algo fantástico. Então, eu quero agradecer vocês por vocês estarem aqui. Quero glorificar a Deus pela vida de vocês. E é muito bom estar à frente desse podcast, que a gente vê assim o agir de Deus de uma forma muito sublime. Amém. Eu fico lisonjeada mesmo. Grata pelo convite. Rubinho Nunes. Rubinho Nunes. Rubinho Cardoso. Rubinho Nunes é outro. O Rubinho Nunes é o Rubão. O Rubens. O Rubinho Cardoso. Rubinho Cardoso. O que você anda fazendo? Vamos começar por você. O que você anda fazendo, meu irmão? Olha, hoje, cuidando bastante do Vitor, né? Correndo atrás desse Vitão garoto. Tá em Valinhos. O Vitor tá no Valinhos Futebol Clube hoje, né? Ele decidiu, depois, agora, recentemente, praticamente, que queria ser um atleta profissional de futebol, né? O sonho, né? Talvez aí de toda a garotada, mas é um tempo que a gente está investindo realmente nessa questão desse sonho dele. E ele tem se mostrado, tem cada vez mais evoluindo, então acho que a gente já está apostando, está acreditando, está incentivando também e, acima de tudo, treinando, né? Treinando bastante para que ele consiga aí alcançar. Mas cuidando da família, cuidando dos projetos também, então o Rubens está a todo vapor.
Ó, campeão mundial FIFA, campeão da Libertadores, campeão da Recopa, campeão da Copa do Brasil e ama muito a sua família. Esse é o Rubens Cardoso, Rubinho Cardoso. Rubinho, o esportes, a referência, você é uma grande referência no Brasil e em todo o mundo quando nós falamos de futebol. Inclusive, meu filho, essa semana, depois que eu falei de você, né? Aí ele ficou procurando vídeos seus assim, né? Entrou no seu Instagram, ficou vendo seu conteúdo. Ele falou, pai, o Rubinho jogava muito, né? Eu falei, filho, o Rubinho não jogava muito. Ele joga. Ele joga muito. Joga. Inclusive, hoje o Rubinho tá no Verdade. futevôlei. Verdade. Hoje eu vou disputar. O ano passado eu já entrei na Liga Nacional de Futebol, disputei pelo Internacional de Porto Alegre. E esse ano, a Copa Paulista de Futevôlei, eu disputarei pelo Guarani, né? Então, Já tá tudo já acertado. tá certo, já dia 26 nós estreamos contra São Paulo, Corinthians, Santos, Portuguesa, enfim. Contra a Ponte Preta também, tá no Campeonato Paulista. Contra a Ponte Preta, você pega leve, tá? Vai ser, não Não. posso. Não posso, de maneira Aí alguma. que é melhor, é clássico. O derby. derby, né? E só recapitulando Clássico aqui, regional. eu nunca perdi um derby, tá? Pronto, falei. Ô, Rubinho, Mas ó, vamos por lá. você, eu vou torcer pro Guarani nesse dia. Tem que torcer, Pode né? falar, pode. Nação Ponte Pretana, com muito respeito, nossa nação, mas nesse jogo eu vou torcer pro Rubinho. Eu vou Obrigado, torcer pro Guarani. obrigado. É O importante. amor isso. fala mais O alto. amor fala mais Verdade, alto. mais verdade. Muito bom. Rubinho, como que esse projeto do futevôlei, eu acho uma coisa muito legal da gente falar, porque tem muitos jogadores, muitos craques, muitos feras que estão envolvidos hoje no futevôlei. Virou uma tendência o futevôlei? Como que tá esse projeto no Brasil? Olha, o futevôlei, ele tem algo específico que é a areia, né? Então, a areia, para você se deslocar na areia, você precisa ter um condicionamento bacana, precisa estar bem treinado. E às vezes as pessoas acham que para ser um atleta de futevôlei ou para você iniciar no futevôlei, você precisa realmente, eu tenho que ser muito técnico. O gesto do futevôlei, o gesto técnico do futevôlei é totalmente diferente do futebol. Então, você treinando, praticando, né, indo às aulas, você consegue atuar, você consegue participar, você consegue brincar. E mais do que isso, eu falo muito a questão da saúde. Existe aí algo no futevôlei que, se você estudar, acho que você vai entender. Pode ver que tem muitas mulheres iniciando no futevôlei, porque a saúde física e a saúde mental no futevôlei, ela é, assim, excepcional. Tanto é que a Kelly... na verdade, assim, ó, se a gente for contar mesmo, a Kelly que me levou pro futevôlei. As Ela que me pessoas arrastou acham que pro foi futevôlei. ele que me levou. Eu ia perguntar isso agora, não foi ele que te levou? Não, fui eu. Não, fui me eu. conta essa história. Fui eu. Eu tava voltando da faculdade e eu ia ter prova e eu queria dormir mais. Eu queria dormir mais e pedi para ele me levar. Porque senão você tem que chegar mais cedo para estacionar. Então, eu fui, fiz a prova, acabei a prova e eu liguei para ele. Falei, amor, acabou a prova, acabei mais cedo e tô indo a pé. Você me pega ali? E eu No meio do caminho, no vai. meio do caminho. E aí eu estudava ali no Coração de Jesus, na Exanc. Certo. Na faculdade, e eu andei 2,5 quadras. Lógico, é uma quadra mais longa, que passa ali o hortifruti, sabe? E atravessa a rua. Quando eu cheguei do outro lado, o Rubinho chegou. No dia seguinte, estou eu fazendo trabalho em casa, e eu comecei a sentir dolorida. Aí eu falei, caramba, cara, faz tempo que eu não malho. Isso parece coisa de quem vai pra academia, mas por que eu tô assim? E eu fazendo trabalho e tô dolorida. Deu duas horas Você depois. caminhou? 2 horas. Eu... Foi porque eu caminhei 2 Porque eu horas, caminhei. 2,5 quadras. Falei, não, isso é uma vergonha, eu tô morrendo. Aí eu liguei pro Brunão, sabe o Brunão da mídia? Eu vi ele dando Sim. parabéns pro Vinícius do futebol, que joga muito. Brunão que tá lá no Red Bull. Aham. E aí o Vinícius, campeão mundial, campeão de tudo que é coisa, e eu sou apaixonada por ele jogando, sabe? E eu vi que ele deu um parabéns, e você reconhece um parabéns com muita amizade. E eu percebi, eu falei, Brunão, eu queria fazer o funcional com esse cara aí, onde ele tem e tal. Vê com ele pra mim, porque eu não sou de faltar, mas se eu fizer uma prova e o Vitor também, porque eu sou mãe, e mãe vem em primeiro lugar. Lógico. Eu falei assim, consegue pra mim? Ele, me dá aí 10 minutos. 5 minutos depois o Bruno me liga. Kelly, aula experimental amanhã. E ele foi. Marcado. Foi Aí nós foi. 3. E eu falei, você vai também, porque eu vou, você vai também. Seguir você a vida inteira, agora é minha Agora você vai me vez. seguir. E ele foi, eu fiquei, e ele ficou, e eu fui pra fazer funcional.
Porque em pouco tempo você não percebe o tempo passando. É terapêutico. Passa rápido, é divertido, você queima, você malha. E eu comecei 2 vezes na semana ali, o tempo de ficar 5 dias na academia. Ei, deixa eu só falar. O primeiro treino da Kelly é memorável que ninguém esquece, tá? Ninguém esquece. Sério. Todo mundo fala Sério, assim, Danilo. gente, essa daí não vai conseguir fazer nada na areia. Sério. Porque a Kelly vinha pra trás, correndo pra trás na areia, ela caía sentada, tá? Gente, é muito sedentária. Muito sedentária. E eu não quero nem saber o que aconteceria comigo, não. Porque você tem que andar de costa para pegar o lobby. Então, ele vai dando fundamentos mesmo. Chapinha, sabe? Cabeça. E aí, lobby, atrás. Quando eu andava para trás assim, que era aquela corridinha, a sedentária que caía de traseiro no chão. Cara, era uma festa, assim, no treino, assim. E aí, Que com o tempo, fui legal. adquirindo condicionamento E físico. hoje joga, viu? Hoje joga muito. Hoje eu tô voltando. Eu Né? vou lá. Tô voltando. Legal. Muito Dá pra- modesta. A Kelly tá modesta, Dá né? pra ó. brincar, dá pra brincar, dá pra Tem brincar. mais essa parceria aí. Muito bom, é gostoso. A gente se diverte em família. E vai a família, isso que eu ia te falar, Vai, de né? família. Acaba sendo um negócio de família. Sim. Né? Que nem o Vitor falou do Vitinho. Assim, eu queria enfatizar, assim, que nós, como pais, nós temos que apoiar os sonhos dos nossos filhos. Eu não queria que o meu filho jogasse futebol. Se falasse assim, Kelly, qual é o seu sonho, qual é o seu desejo? Eu realmente não queria. Por quê? Porque eu acompanhei o Rubinho a carreira toda. Eu comecei a namorar com ele com 14 anos. E antes que alguém, assim, se assuste, gente, o meu 14 anos daquela época não dá as gurias de 20, 21 anos hoje. É verdade. Porque eu lavava, eu passava, eu cozinhava. Desde os 10 anos, cuidava de um filho que não era meu, que era meu irmão. E ainda ajudava a minha mãe na costura. Então, eu era muito responsável, porque a dificuldade nos traz responsabilidade. E eu comecei a namorar ele não jogava ainda. Ele passou num teste. E aí, começamos a namorar. E, assim, a dificuldade eu vi. E também, depois, o se perder no meio do futebol. Eu não quero que o meu filho perca os princípios. E eu não queria. Então, eu fiz de tudo. Ele ganhava uma bola, eu dava a bola embora. Que luta, que luta. Que luta. Quando ele veio e falou, mamãe, eu quero jogar bola, faz um pouquinho mais de um ano, e ele tá jogando tem menos de um ano, e eu falei para ele, é isso que você quer? Então eu queria enfatizar isso. Pais, abracem os sonhos dos seus filhos. Nós não podemos escolher o que eles querem ser. Só criem raízes e princípios para que eles possam ser o que eles querem, fazer com amor, a gente ter a consciência tranquila e apoiar eles e poder dizer, fiz a minha parte. Tá feito minha parte. Eu queria enfatizar isso, porque hoje ele tá jogando, cresceu muito, eu não esperava isso. Eu vi ele na igreja esses atrás, eu falei, nossa, como o Vitor tá grande. Tá um tio, né? Não, ele tá. Tá, tá incorporou forte, de uma hora pra outra. Né? Firmão, né? Ele teve uma transformação física muito grande. E, Muito boa, inclusive. eu tô admirada, não só com a transformação física, mas mental dele, no que ele quer. Porque comigo não é assim, vai jogar futebol e esquece da vida. Não tem plano A e plano B para mim. Eu tenho 2A. Você vai estudar. Inclusive, eu sou conhecida lá na church como mais rigorosa. E não só na church, no nosso mesmo. Meus amigos são mais frouxos, assim, Sim. no modo de dizer, né? Sim, São mais liberais. Mais liberais. Só que a nossa geração tem criado os filhos muito errado. Sim. E eu vejo que por a gente não ter tido as coisas, a gente libera as coisas com facilidade. E eu não quero assim. Por exemplo, o Rubinho é assim, o Rubinho é o mesmo que eu conheci, o mesmo coração, a mesma humildade. Ele passou tendo, passou não tendo, ele cresceu, jogou em time grande, foi campeão, e ele tem o mesmo coração. Como eu posso ter um filho diferente? Então, a gente é ovelha, gera ovelha. Eu aprendi isso com o meu pastor também, Josimar Fonseca. Bom dia, pastor Josi. Aquele abraço. Então, eu queria isso com o Vitor, sabe? Que ele pudesse ter esses princípios e ver ele focado, a diversidade dele, que não foi assim, o que a gente teve no estudo. Então, assim, ele tá tendo que ter muito valor ao futebol, porque eu não dou moleza. Ele chega em casa, tem que estudar, ele tá conquistando o futebol realmente à força. Porque além de ele treinar, ele tem que fazer o papel dele em casa. Você sabe que isso é uma coisa muito interessante. Meu pai também era envolvido no futebol. Eu literalmente cresci dentro do futebol. E quando meu pai faleceu, há 12 anos atrás, Kelly, eu peguei meio que uma aversão a futebol. Falei, não quero saber de futebol mais, Rubinho. Não quero saber de futebol.
Meu pai foi técnico de futebol, meu pai foi coordenador da Ponte Preta, meu pai, durante uma época, na época do Beto Zini no Guarani, trabalhou com muitas coisas do Guarani também. Se seu Beto tem Meu história. pai, meu pai foi muito envolvido na cidade de Campinas com futebol. E eu literalmente cresci dentro de uma rádio, meu pai era radialista e professor de educação física, e dentro de um estádio de futebol. Né? Então, todos os cantinhos ali do estádio da Ponte Preta, eu conhecia todos na minha infância. E quando meu pai faleceu, eu falei, não quero mais mexer com futebol. E falei, tô fora. E aí, um belo dia, eu apresentei o futebol para minha filha Gabriela, ela tinha 4 anos de idade. Ela estava muito doentinha, nós estávamos numa fase de 5 dias entre ida e volta de hospital. E aí, a Gabi estava com uma virose muito forte, muito atacada. E aí, no quarto para o quinto dia, que ela já estava bem ruinzinha, eu não sabia mais o que fazer com ela. E nós estávamos ali em oração, em remédio, tudo que você imagina. Sabe aquela fase da criança, que a criança fica doente? A Gabi estava assim. E eu cheguei pra Gabi e falei, Gabi, eu comecei a contar histórias pra ela. Eu gosto muito de contar histórias. E eu comecei a contar histórias do meu pai, do meu avô. Meu avô ajudou a construir o estádio da Ponte. Uau. Meu avô era caminhoneiro. Né? Ele trazia, na época, quando os torcedores começaram a se reunir para construir o estádio da Ponte, meu avô participou da construção, carregando os blocos, sentando os blocos de tijolo no estádio. Então eu comecei a contar histórias pra minha filha. E de repente a gente estava no hospital, minha filha olhou nos meus olhos assim, e ela parou de vomitar, parou de ter diarreia. A Gabi tinha 4 anos. Hoje a Gabi tem 10. E ela parou de vomitar, parou de ter diarreia, com a história. Tipo, ela se envolveu na história. E aí, em casa, a gente tem uma regra. O que o papai promete, o papai faz. Aqui também. A regra é clara. Em casa a regra é muito clara. E aí eu peguei e falei pra Gabi, Gabi, um dia o papai vai te levar lá no estádio da Ponte Preta. Aí ela, fazia uma meia hora que eu não vomitava mais, e a gente esperando pra ser atendido. Moral da história, essa menina parou de vomitar, parou de ter diarreia e ficou encantada com as histórias que eu contei pra ela do meu pai e do meu avô. E eu acabei, era 10h30 da noite, eu me vi na frente do estádio da Ponte Preta numa terça-feira. E eu começo a dar volta no estádio, e ela admirada, olhando pro estádio, pensando. E sabe aquele negócio de Nelson Rubens, eu aumento, mas não invento? Eu floreava. Pra criança a gente tem que, deixei lúdica, né? Deixei lúdica, Rubinho. Perfeito. De repente, ela olhou pra mim e falou, papai, quando vai ser o próximo jogo da Ponte Preta? Ela falou pra mim. Aí eu falei pra ela, filha, eu não sei, mas eu tava desconectado do futebol. Meu pai faleceu há 12 anos, eu nem sabia quem jogava na Ponte, no Guarani, nem nada. Eu falei, papai promete que o papai... Lembra da frase que eu falei agora há pouco? O papai promete, papai faz? Eu prometi pra ela que eu levaria ela no próximo jogo. Moral da história, Kelly. Eu levei ela no próximo jogo. Adivinha qual era o próximo jogo? Derby. Ponte Preta e Corinthians, final do Paulistão. Não, você vai traumatizar a guria. Nossa, ela deve ter ficado maluca. maluca. Ela ficou encantada pelo futebol. Apaixonante. Naquele dia, ela olhou pra mim e falou, papai, você me promete que você vai me trazer em todos os jogos? Meu Deus. Naquele dia, essa menina virou ponte pretana. Olha, culpa do Danilo. Apaixonada pelo futebol. A Gabriela é apaixonada. E, por causa dela, o Lucas, o alemão, meu alemãozinho, também se envolveu no futebol. Bom, moral da história. Hoje a Gabriela é goleira, joga no São Paulo como goleira. O Lucas tá jogando no São Paulo e na Ponte Preta como atacante. O Lucas alemão. Já vai assinar já o contrato comigo aqui, viu? Tá jogando demais. Tá jogando muito. E eu tô contando essa história para enfatizar o que você me disse no começo dessa nossa conversa. O quanto que você tem plano A e plano A. Porque na minha casa também é plano A e plano A. Essa semana eu mandei o histórico de provas do alemão e da Gabi pro coordenador das escolas. Eles não me pedem isso, mas eu faço questão de compartilhar. O Lucas, a menor nota, tá no primeiro aninho, o Lucas. Primeiro ano de provas, ele nunca teve provas. Começou esse ano. As notas mais baixas do Lucas é 9,5. Então, me dá um entusiasmo dá um orgulho, né? Dá um orgulho. É que com o Vitor, eu não tenho essa facilidade. Porque o Vitor não gosta de estudar. Então é um trabalho árduo. Então é mais em pesado. Casa, é muito pesado. E não é de agora, é desde criança. Só que agora tá sendo mais fácil, porque para administrar ele, para treinar... Você usa o futebol. Eu uso o futebol, porque ele sabe que se ele não for bem na escola, eu tiro. Porque lá é um combination. Eu domino a área estudantil da casa. Não é o Rubinho. Então não vai ter chorumelas pra ele. Não tem negociação. Papai, você jogou, fala com ela, o senhor é o sacerdote, é o senhor que manda. Não, tem isso também? Tem, rola.
Criança, fiz esperto, tira Mas até coisa da eu uso cartola isso pra com o alemão conseguir. também, com o alemão e com a Gabi. Uso as notas. Se não tiver nota, não vai treinar. Exatamente. Não vai, porque eles são apaixonados. O alemão quer ser jogador, ele tem 5 anos, ele quer ser jogador. O sonho dele é jogar futebol, ir pro São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Falei, mas primeiro você vai passar pela ponte, vai fazer uns golzinhos pela ponte, fazer a ponte subir pra Série A, aí depois você vai para outros clubes. Mas a história da educação com o futebol, ela muda o jogo, né, Rubinho? Muda. Muda. Até porque se acontece alguma coisa, Uhum. a gente não sabe o dia de amanhã. É a questão realmente dos projetos que existem, quando é muito bem feito, usando o esporte, e principalmente o futebol, para essa garotada. Você tira das drogas, do álcool, até das famílias que, de repente, não tem uma estrutura legal, bacana. Tira da rua. Esse garoto, tira da rua. rua. Né? Tira da A rua. rua é cruel. A rua é A cruel. rua é cruel. Tira da rua e te dá uma oportunidade, uma disciplina, algo que eles não tinham um vislumbre lá na frente. A gente consegue resgatar essa garotada para fazer algo que eles gostam, que eles curtem, e justamente a gente usa o futebol, a disciplina do futebol, os meios que o futebol dá, o prazer que o futebol dá, para que eles possam aí ser um cidadão, né, de bem. Rubinho fazia isso muito. Em todo lugar que ele jogou, todo, independente de qual foi, de qual estado, qual clube, passou pelo Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter, Curitiba, Atlético Mineiro, independente do lugar que ele foi. A gente sempre teve esse trabalho, tanto na categoria de base do clube, quanto na periferia, sabe? Sim. A gente fazia um trabalho com eles, porque assim, você vê alguém da humildade, eles param para ouvir. Porque aquilo que você admira, você absorve. Aquilo que você admira, você retém. Aquele que você admira, você ouve. Respeita, né? Você respeita. Então, enfim, o Rubinho falando, as pessoas que têm princípios no meio do futebol, que chegaram lá, acaba fazendo os sonhos deles ter propriedade, crescer. E a gente usava o esportes para poder ajudar nos princípios, na formação, esse negócio de rua, droga, família, estrutura, se chegarem mais a Deus. Então, assim, toda a carreira do Rubinho, a gente teve esse trabalho paralelo e a gente sabe que funciona. E toda essa história, toda essa bagagem no futebol, claro que vai abençoar a vida do Vitor, mas abençoa a vida de muitas outras pessoas, né, Rubinho? Você com o seu talento no futebol, a gente vê assim a inspiração que as pessoas sentem, assim, o orgulho de ter o Rubinho ali perto e tudo mais. Como que os pais eles podem lidar? Vamos falar dos pais. Os pais eles podem lidar com o sonho do garoto em ser um grande jogador de futebol. Olha, a questão é você incentivar, né? Tem esse grande incentivo que os pais podem fazer pelos seus filhos, né? Acima de tudo. Mas eu vejo hoje, eu tenho com o Vitor, né? Com 16 anos, a gente tem acompanhado ele e a gente tem bastante amigos, nós temos aí pais também que a gente tem visto e a verdade é que você precisa estar preparado, né? Os pais precisam estar preparados. A gente vê que tem pais que não entendem nada de futebol. Maravilha, você não é obrigado a entender se o seu filho quer Mas algo. tem que estar preparado, né, Kelly? Mas tem que estar preparado para entender. O sonho é do seu filho, né? O que o futebol pode proporcionar. O futebol, ele... Vamos dar um exemplo bem claro. Tem Neymar, tem o Endrick hoje, com 17 anos. Né? O menino, olha só com o pai dele. Trabalhava no clube como... Camareiro, se não me engano. Acho que era um faxineiro, alguma coisa nesse sentido. Sem estrutura alguma familiar, né? Ele foi pro Palmeiras e o menino virou a sensação, né? Com seus méritos, com seu talento. Real, né? Tá indo embora pro Real. Já tá certo. Enfatizando, estrutura financeira. Mas pelo que a gente percebe, ele tinha estrutura familiar, sentimental, amor, base. A base. Tinha base de família. Porque a estrutura não vem só de dinheiro. Sim. E aí vem essa é mais importante. Aí vem esse base detalhe. Da família é o melhor. Né? Vem esse detalhe que é importante. Tem essa base dessa família e ele conseguiu, ele se cercou, deu também talvez sorte ou foi bênção de Deus realmente. Ele se cercou de pessoas capazes de auxiliar o filho dele para a profissão, para aquilo que a demanda que vinha pro Endrick,
foi muito grande. É difícil, é raridade você ver um potencial, um garoto daquele com tanta mídia, com tanta... Olha só, fizeram uma proposta para ele de fazer algo específico só dele. Com um menino de 17 anos, você fala assim, cara, você vai ter uma chuteira só para você. Começou os produtos personalizados já. Não, mas olha só como é essa. muito grande. Isso é muito grande. Uma marca reconhecida multinacional vai fazer algo específico só para você. Então, se você não tiver pessoas, tá, ali que gerem bem a condição dele, da carreira dele, e os pais deles foram inteligentes justamente nesse quesito. Então, eles cercaram de pessoas capazes para dar sequência e andamento na carreira do garoto. Você vê como que Deus faz o pai como faxineiro do Exatamente. clube. Você percebe que foi uma movimentação permitida por Deus, né? O pai virou faxineiro e que gerou acesso para o garoto. E através... Tem oportunidade e é possível fazer, né, Robinho? Exatamente. Tem. Porque assim, ó, tem muitos oportunistas, tá, no Sim. meio. Tem muita gente boa, mas tem muita gente Tem muita gente oportunista com falta de caráter. O que inclusive, né? a gente ouvia muito, o que a gente ouve também, fala assim, olha, nossa, você tá jogando muito bem e tal, você tá indo e tal, eu vou te levar pro Real Madrid, vou te levar pro Barcelona, vou te levar pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Guarani, pra Ponte. E olha, assim, a maioria das vezes é mentira. Porque assim, quem leva não é o profissional que tá ali, o empresário. Ele é uma ponte só. É uma ponte. Quem vai fazer é o garoto. É o É o futebol do talento, é o garoto. futebol ali, ele tá se destacando. Cara, realmente você vai fazer por merecer. Então a gente vê hoje frustrações. Eu ouvi uma história hoje de um garoto que optou por sair do clube, foi nas redes sociais e falando assim, poxa, o clube que não fez isso ou aquilo, outro. E eu sempre falo nas minhas palestras e nos meus conselhos, eu sempre falo assim, quando o treinador, ele tinha dúvida se ia jogar o Rubens ou ia jogar o fulano. Quando ele me tirava para testar o outro, eu estava no time de baixo, tá? No time de baixo. E eu, quando estava no time de baixo, a Kelly sabe, eu virava o leão, cara. Pensa num camarada... Não cai a produção. Não caía a produção. Eu não colocava a minha responsabilidade ou desculpa. Eu falava assim, pô, o treinador não gosta de mim. O dirigente não gosta de mim. Eu preciso me esforçar. Rapaz, Mais ainda, porque não foi suficiente. vamos falar assim, eu dava voadora. No palavreado do futebol. Então eu não dava desculpa. Aí voltava o Rubens novamente, porque eu treinava demais. Eu falava assim, opa, acho que alguma coisa eu não tô fazendo que não tenha agradado. Não tem como você... se você não está bem, o camarada te sacanear. Existe o profissional, o treinador que não vai com a sua cara, uma hora ou outra. Existe isso também. Tem uma divergência. Mas se você manter, ele acaba se rendendo. Mas se você manter, se você é reto, se você trabalha quietinho ali, tranquilo. Ele é obrigado por você. Ele vai ser obrigado. Não tem como. Ele vai ser obrigado a te colocar e você vai todo o seu talento à prova e você vai jogar. Gente, e toda essa história do futebol que é encantadora e a gente poderia história, ficar por horas falando, mas nós temos aí o nosso tempo aqui na rádio que daqui a pouquinho, às 8 da manhã, o Marquinhos Oliveira assume o show da manhã com um programa maravilhoso, cheio de alto astral aqui, com muita participação e com muita alegria. Mas enquanto o Marquinhos não entra com a gente na programação às 8 da manhã, eu preciso muito entrar no testemunho de vocês. Porque o futebol também ele teve um momento marcante na vida de vocês, que foi o dia que a seleção brasileira foi desclassificada, não foi? Foi naquele dia, no grande dia. Era meu aniversário, 9 de dezembro. Então, é aí que eu ia chegar. Além daquele jogo, era o teu aniversário, vocês estavam em família, em casa, e o que aconteceu, Rubinho? Bom, gol do Neymar. Né? Seleção brasileira, gol do Neymar. Gol de pênalti. E eu quero enfatizar assim, ó, a Kelly, nós estávamos assistindo, eu, Kelly e Victor, ok? Em casa. No primeiro jogo, a gente não havia assistido o jogo em casa. Nós estávamos justamente... Na casa do Ricardo Oliveira. Estávamos numa casa de amigos do Ricardo e a Débora, um beijão para vocês também. E depois falaram, não, vamos assistir o jogo em casa. Eu vou passei ali, peguei uma carninha, vou fazer uma carninha assada e assistir o jogo mais ou menos no horário do almoço. A Kelly
tranquilona, tá? Ela estava sentada, tranquila, tinha acabado de acordar praticamente. E a gente começou a assistir. Era um dia O dia comum. normal, Era um por dia quê? A gente ia normal. comemorar também, falar, depois a gente sai pra comemorar, pra fazer alguma coisa, porque é aniversário da Kelly. Por isso que a gente não assistiu em outro lugar. Porque vocês depois iam sair pra comemorar o aniversário. É, porque a gente ia assistir ou no Ricardo mesmo, ou na R3, que é onde a gente pratica futevôlei. Isso. E é um ambiente tri gostoso, assim, sabe? Uhum. A gente ia assistir lá e a gente decidiu assistir em casa. E aí o Neymar fez o gol, ok? O jogo tava ali, né, naquela emoção. O Neymar fez o gol. Eu virei pra Kelly, ela tava do meu lado, o Vitor à minha direita, que ela é à minha esquerda. Eu virei, dei um beijo na testa dela, dei um beijo na testa de comemoração. O Vitor abracei. Nós saímos um pouquinho pra varanda. Os dois, o Vitor E e o eu- Rubinho. E eu só gritando, né? Aquela coisa, tentando Gol, explodir gol. gol na varanda. A hora que eu volto pra ver o replay do gol, eu já vejo a Kelly, ela com os olhos fechados e tombando, né? Tombando. Aí eu seguro ela no colo, meio que seguro, coloco ela confortavelmente no sofá, assim, meio que deitada de lado, e vejo que não tá legal. E dou uma chacoalhada, Kelly, vejo que não tá legal, né? E ela tem alguns espasmos, e bem toda mole, totalmente rendida. E aí eu já falo pro Vitor, liga pro SAMU. Acho que a primeira ideia que deu na minha cabeça, liga pro SAMU. E o Vitor pegou meu celular e a gente, naquela loucura, nervoso, ele tentando ligar, e só chama, papai, só chama. Aí eu falo assim, aí o Vitor ainda falou assim, vamos levar ela pro hospital agora, papai. E eu falo assim, bora. Eu falo assim, Vitor, abre a porta, pega a chave do carro. Naquela correria. Gritaria, gritaria e tudo. naquela... Não, e sabe o que é interessante? Nós tínhamos colocado o Vitor num curso de bombeiros. E eu quis tirar, porque eu fazia faculdade. Uhum. E queria descansar. Domingo era o dia que eu tinha para dormir até mais tarde. Ou sábado, porque domingo eu ia na igreja de manhã também. Eu ia 2 períodos. E aí, nós acabamos deixando. Por quê? Porque aconteceu aquela tragédia do Ninho do Urubu no Flamengo. E muitas Sim. crianças, adolescentes, assim, faleceram por falta de De socorro, conhecimento. de Conhecimento pelos conhecimento. socorros. De socorros. E eu deixei. Quando aconteceu isso, o Rubinho liga pro SAMU, o Vitor disse, ela não machucou a coluna. Então, assim, o SAMU vai demorar muito para chegar, porque é jogo do Brasil. Ele se tocou. Então, Olha vamos só. levar, porque é acidente, você não pode mexer na pessoa. Eu não caí da escada, eu não sofri acidente de carro. Então, tinha que pegar no colo e levar ele. Não, vamos levar ela e vai ser mais rápido. Olha só, A visão o que Deus que deu é pra o ele. primeiro socorro, o que que é a visão da criança no momento. Aí peguei ela no colo, né? Consegui pegar ela no colo. Descemos o elevador, abrimos o carro, chegamos no hospital. Nesse caminho pro hospital, eu já ligo, né? Aí eu ligo pra quem? O Jossi? Aí eu ligo Pastor pro Jossi. Jossi. Mas aí que tá o detalhe assim. Aconteceu uma coisa típica. Eu Ele não peguei, ligou cara, pro a hora que eu Jossi. coloquei lá, eu liguei pra Beta, pra Ele pastora nunca Beta. fez isso. A gente tem 25 anos que a gente é Foi. ovelha deles. Ele sempre que vai, ele liga Liga pro pro pastor Jossi. Jossi. Isso. E ele ligou Eu pra liguei pra pastora, pastora Beta. Beta. É E inacreditável. aí a pastora Beta atendeu, e eu no telefone correndo com o Vitor e o carro, aí o Vitor, calma, papai, vai mais devagar. Eu falei assim, meu amigo, agora. Ai, E acelerando e falando, e falei assim, pastora, a Kelly teve um ataque. Falou que eu tinha um ataque. E É, desligou o eu celular. tô indo pro hospital agora. Tô indo pro hospital agora e desliguei. Aí, né, poxa, depois a gente vai lembrando desses fatos. E a pastora Beta, imagina, pastora, a Kelly teve um ataque. Como assim um ataque? Não, a Kelly não é. A Kelly é tranquila, é bem Uhum. centrada, não é ataque e tal. Aí ela pega e liga pro pastor Jossi. Fala assim, Jossi, a Kelly tá com problema, o Rubinho tá com problema, eles estão indo pro hospital, vai agora. Onde você tá? Não sei, não quero saber, vai agora pro hospital. Foi assim, aí o pastor Jossi chegou praticamente junto comigo pro hospital, nesse caso. Aí cheguei, coloquei a Kelly, eles fizeram os exames, para ver se tinha alguma coisa de cardio, tudo tranquilo, entraram pra tomografia, aí o pastor Jossi já estava comigo. Quando eu cheguei, deixei ela na tomo, eles levaram pra tomo, eu volto para assinar algumas coisas de papéis, tal, papelado, o pastor Jorge já está comigo, ele já volta e fala assim, olha, constatou aqui que a Kelly houve um sangramento bem forte, e ela não está mais nem aqui, ela já subiu direto
Pronto. Ela vai fazer uma cirurgia agora de emergência e nós vamos tentar, ele falou bem assim, nós vamos tentar agora deixar ela com vida. Vamos fazer o possível para deixar ela com vida. E vocês são daqui? Eu falei assim, não, nossa família é toda de São Paulo, né? Toda da capital. Então, peço para eles virem para cá. Porque o estado dela é muito grave. E aí eu praticamente, minhas pernas, já não sentia minhas pernas e tal. Aí o pastor Josi. Aí entra algo, os detalhes, né, que a gente tá falando de raiz, né? No início do programa a gente falou de raiz. Acho que uma das primeiras coisas, para quem você vai ligar quando algo dessa natureza, né, acontece, nós ligamos para os nossos pastores, porque nós tínhamos raiz. Então, o pastor Jô, o pastor Beto, eles são nossos pastores há 25 anos. 25 anos, né? A nossa autoridade espiritual. Sim. Queira ou não, tentam minimizar isso, ou fala assim, poxa, para que isso? Você pode orar da sua casa, né? Não, mas é a cobertura. Mas é a Não, cobertura. a cobertura é fantástica. O momento assim, a palavra que ele, quando nós recebemos a notícia, a palavra que ele falou assim, olha, para tudo agora, calma aqui, doutor, faça o possível, mas nós temos um Deus que é o Deus do impossível. E tudo vai ficar bem. Faz seu trabalho, porque aí os médicos se assustam, né, com aquela palavra tão de tão poder, né? Parece que aquela unção vem e reverbera isso. E maravilha, nós estamos aqui e tudo vai dar certo. Tudo vai ser conforme Deus disse. Então, a palavra do profeta, a palavra do nosso pastor foi fundamental. O médico me disse isso. Que o Josi disse para ele, pegou no antebraço dele. Que ele disse que era praticamente impossível sobreviver. E o Josi tacou a mão no braço dele, assim, no antebraço, e disse, ela vai sobreviver. Sem sequela. Foi. Para a glória de Deus. Porque o aneurisma que eu tive foi muito grande, né? Você sentiu alguma coisa na hora? Você lembra? Não! Eu não tive vertigem, eu não vi nada preto. Não lembro de nada. Não lembro nada. Eu não estava comemorando. Né? Todo mundo achou que porque foi no gol do Neymar. Você estava vibrando? Não. Pelo contrário, eu estava até meio, assim, um pouquinho decepcionada, assim, porque, enfim, o Rubinho treinou com o Tite duas vezes no Grêmio, quando foi campeão da Copa do Brasil, gaúcho e tal. Treinou com o Tite no Atlético Mineiro e a gente conhece a família e eu tenho um carinho muito grande por eles, pela família toda, por ele. E eu ficava assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com essa seleção, assim, sabe? Eu não tava, assim, emotiva. Se fosse o primeiro jogo, eu ia dizer, foi por causa da emoção. Mas esse jogo, não. Aí, eles comemorando na varanda, a minha visão foi, eu levantei pra encalçar o chinelo, sabe? Certo. E na hora que eu fui pôr assim, que o chinelo tava meio torto, que eu fui enfiar o pé, eu falei, vou pegar um chocolate, porque como eu disse no início, eu não sou fit. E eu amo assistir comendo alguma coisinha. E eu fui levantar pra pegar um chocolate. No que eu fui levantar, eu me lembro assim, claramente, eu vi o Rubinho e o Vitor comemorando, pulando e tal, e eu olhei pro chão assim pra pôr e puf. Eu desabei. Não mais nada. Nada. Só lembro acordando no hospital. Só que isso que o médico me falou, que ele falou que era impossível, né, eu sobreviver pro Josi. E o Josi falou isso, tocou no antebraço dele, me marcou, porque eu não ouvi da boca do Rubinho. Não foi da boca do meu filho, não foi da boca do meu pastor. Foi da boca do meu médico, que era cético, sabe? E ele falou isso com tanta propriedade, assim, com os olhos meio que marejados. E eu não tinha feito os testes ainda, né? Então, enfim, o Josi falou isso e eu subi pra cirurgia. No que eu subi para a cirurgia, o Rubinho já ligou para a família inteira. E minha família inteira, né? Porque minha família é meio buscar a pé. Todo mundo tem uma família, diz o Cláudio Duarte, que é aglutinado. A minha família é aglutinada. E veio todo mundo para cá. Todo mundo. Né? Só não veio o papagaio, mas todo mundo veio. E passaram a ficar aqui. Passaram, né? 20 e poucos dias. E aí começou realmente a guerra, né? Aí começou a guerra, porque foi dias... ela ficou 16 dias entubada, tá? 16 dias entubada, e inconsciente, né? Em coma, e depois ficou... no total deu 26 dias, né? Que ela saiu, que ela ficou hospitalizada. Mas esses dias foram dias de muita oração. Aí entra novamente a questão do carinho, do amor,
da família, né? Da família que nós construímos, da família da fé. Realmente, o nome é Família da Fé. Porque sem fé era impossível Tem a Kelly acontecido voltar, isso. né? Sem fé era impossível a Kelly voltar. E alguns dias antes, né? Eu falei assim pra Kelly, falei assim, Kelly, há algo na pastora Beta que me admira muito e me chama muito a atenção. E eu fico olhando e a Kelly falou, o que era, Rubinho? Eu falei assim, sabe o que é? Ela crê tanto no poder da oração. Porque todo mundo diz que crê. Há uma diferença você Sim. dizer, a gente vê isso nela, essa E verdade. ela manifesta isso. Ela manifesta isso porque ela fala assim, se tem algum problema, uma situação ou uma circunstância, ela, vamos orar, vem. Ela pegava aquele, vamos orar por isso, vamos orar por aquilo e por aquilo outro. E vamos falar assim, parece que qualquer coisa é motivo de oração para pastor. E aquilo me chama muita atenção, chamou muita atenção. E eu lembrei disso quando a Kelly estava na UTI. Eu falei assim, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. E a pastora Beta, ela começou, já formou os grupos, olha, vamos orar pela Imediatamente, antes da cirurgia, quando eu estava caminhando, ela já montou, Isso, já chamou montou. todo mundo e começou a fazer um relógio de oração. E esse relógio as pessoas oravam 2, 3 vezes por dia. E dali, do dia da cirurgia, isso perpetuou, né? Perdurou até os meus 25 dias ali, que eu estava no coma, aquela coisa grave. Durante o coma, eu queria, né, contar essa parte, porque não foi só o AVC, que também já era muita coisa. O doutor disse que ainda comentou, falou pro Rubinho, para minha família, pro Josi, por isso que não é que ele não queria. O que o médico mais quer é uma pessoa sendo curada. Porém, era impossível, porque com metade do meu aneurisma, as pessoas morrem no caminho do hospital, 50%. Outros 30% na mesa de cirurgia. Somente 20% sobrevive. 20% com sequelas gravíssimas. E o meu era o dobro do tamanho. E o detalhe, o meu fluxo sanguíneo é imenso. E ele falou assim, você já percebeu isso? Porque você já deve ter feito exame, você percebeu realmente. Porque eu já fiz muitos exames e meu fluxo é intenso. Então, imagina a cabeça. E o sangue é como vinagre no cérebro. No cérebro. Ele toca ali no cérebro, e o cérebro que manda os comandos para a visão, para a fala, memória, para tudo, até os nossos sentimentos estão no cérebro. E o sangue é como vinagre, por isso que vai atingindo, por isso que as pessoas que têm aneurismas, elas têm essas sequelas. Então já não era nem para eu ficar no coma, não era para eu sobreviver. Então ele já estava chocado. Então, a luta diária, além da minha sobrevivência, foi do próprio médico, chegando e cada dia eu vivo ali. Eu fiquei mais conhecida no hospital do que celebridade. Foi dia a dia. Era uma coisa de doido, todo mundo entrava no hospital. E aí, não foi só nossa igreja. Foi uma coisa engraçada e tocante para mim, porque eu vi que foi um mover de muitas igrejas nacionais. O amigo do amigo fez campanha na igreja. As igrejas nos lugares onde a gente congregou, porque o Rubinho jogou. Então, todo mundo levantou a hashtag Kelly levanta a Kelly. E quando eu acordei, que eu vi aquelas mensagens no celular, eu chorava, porque eu fiquei, assim, muito tocada. Porque não era uma coisa normal. Foi, assim, um mover que as pessoas dizerem que ora é uma coisa. As pessoas orarem era outra. Tinha oração no meu celular. As pessoas mandando. Oração gravada nas igrejas. Você sabe que tem tempo, tem liturgia. Sabe? Espíritas orando. Sabe? Católicos orando. Sabe aquele versículo de uma só fé, um só amor? Sabe? Isso foi manifesto. A religião tem afastado as pessoas. Não é isso que Deus quer. Então, o meu problema da minha família se tornou algo que tocou, moveu pessoas, uniu pessoas. E nesse intermédio aí, desse intervalo que eu fiquei no coma, eu tive infecção hospitalar. Depois eu tive pneumonia. E o povo orando. E eu permanecendo em pé. Ele falou, agora ela morre. Aí depois, agora ela morre. Então, eu acabei sendo, o doutor falou, que eu fui paciente de tudo que era área do hospital, porque a pneumologia me atendeu.
A infectologia me atendeu. Depois, para me tirar do tubo, né, a parte da respiração, é por isso que as pessoas morriam de Covid, porque o sistema imunológico é preguiçoso, não quer respirar mais. Sim. E Aí diz, pegava o pulmão e diz que se eu tivesse problema no coração, inclusive minha mãe achou que eu tinha isso, né, porque foi difícil de eu voltar. E ele falou assim, não queria voltar. E quando eu voltei, ele ficou assim, ó, extremamente, a equipe médica, sabe? Todo mundo me ligando, todo mundo tocado. E ele falou, vamos fazer o exame. Ele achou que a princípio eu não ia ter memória. Quando eu acordei, eu olhava pro teto assim, meu pai achou que eu tinha ficado cega. Eu olhava pro teto e eu falei, meu Deus, eu tô no purgatório. E eu olhava assim, aí depois porque o cérebro fica, atrofiou meus músculos e o cérebro também, sabe? Fica lento. Fica. Aí eu, não, purgatório não existe. Eu já li a Bíblia toda. O que tá acontecendo? Onde eu tô? Onde eu tô? Porque Que eu não loucura. sabia o que aconteceu, gente. Porque pra vocês estavam no dia anterior. Eu implodi. Igual um prédio que cai. Né? E eu implodi, eu não sei o que aconteceu, eu não tive vertigem, eu simplesmente acordei ali. Eu sentia fraca, olhava assim, então por isso que meu pai achou que eu estava cega, porque eu vi que ele estava ali, eu percebi, mas eu não olhei para ele. Eu queria ver da onde eu estava. Eu falava, gente, o que é esse lugar? O que está acontecendo? Até que eu pensei, o purgatório. Eu falei, não é, porque eu li a Bíblia inteira. E eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? E conforme todo mundo foi vindo, eu dormi de novo. E ficou. Apagou? Apagou. E aí o doutor não conta isso ainda. Ele espera eu acordar para ver. Quando eu acordo, eu tô amarrada. Eu tô amarrada, mãos amarradas, pés amarrados. E eu olhava e eu pedia para me soltar. Eles não queriam me soltar. E eu comecei a pensar, gente, o Rubinho me internou. O Rubinho me internou, enganou toda a minha família e vai roubar tudo que eu tenho. Eu falei, gente, ele vai... Gente, eu acredito que ele fez isso comigo. E eu comecei a pedir para as pessoas me soltarem, ninguém me soltava. Até que uma hora o Vitor chegou. Eu falei, pronto. Ainda chegou a bem, minha salvação. Meu buscar. filho. Eu falava, filho, solta a mamãe. E eu tinha tirado a tráqueo, né? Não dá para ver, né? Não sei se dá para ver a filmagem. Mas geralmente a tráqueo fica bem feia. Fica um negócio espichado. E eu fiz a tráqueo. Então, para falar era difícil. Precisava pôr a mão. Devagarinho e baixinho. E eu sou uma pessoa, né, que comunicativa, falo alto e tal. E eu, filho, bem baixinho, filho, cadê a chave do carro? Olha eu, cara, não conseguia nem ficar em pé, músculo tudo atrofiado. Nem sabia o que estava acontecendo e eu queria fugir dali, porque para mim o Rubinho tinha me internado para roubar o que eu tinha. Meu Deus. Eles não conseguiam me explicar o que tinha acontecido. Diz ele que me explicou, mas na minha cabeça não tem nada explicado. Na minha cabeça eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Até que depois eu compreendi, né? Queria levar. Então essa foi toda a história, né? Que a gente teve. Mas o mais gratificante para mim foi ver o resultado no hospital. Ver o resultado dos enfermeiros, dos médicos envolvidos, que eles comemoraram o meu acordar, que é uma coisa que eles não fazem. É isso que eu ia te perguntar. Quando você acorda, seu pai estava perto de você? Ou não, nesse dia não? Tava, mas eu não falei Você com não, ele. Você não, nem... Só eu percebi. Só você. E ele achou que eu tava cega, né? Que uma das sequelas que eu tava cega, porque eu não olhei pra ele. Eu olhava pro lugar, porque eu queria saber aonde eu tava. Eu falava, gente, o que é isso? Aí depois que eu descobri que não era purgatório, eu pensei, pô, eu tô em Porto Alegre? Não, não tô em Porto Alegre, porque eu resolvi morar em Campinas. Mas Você começou a organizar. E eu pensei, pô, o Vitor tinha feito uma cirurgia já no hospital. Eu falei, não, esse não é esse hospital, não conheço esse hospital. Então, o Rubinho me internou para me roubar. E eu falei, não acredito que ele fez isso, enganou toda a minha família, porque tá todo mundo do lado dele e não querem me soltar, porque eu tava amarrada. Então, esse foi o meu pensamento. Então, eu passei, assim, muito tempo assim, eu falei, vou ficar quietinha, não vou dar um pio, para na hora que eles
piscar o olho, eu fugi. Ela queria correr já, meu Deus do céu. E fiquei Senhor esperando amado. no hospital o momento de eu fugir. Só lembrando que ela fica amarrada por conta do protocolo, para Sim. justamente porque ela dava os movimentos involuntários, então ela ia tirar toda a Isso- é, sonda. Porque eu já sim, tava voltando, entendeu? É. né? É um procedimento médico. É Médico, médico, porque eu sim. tava com a tráqueo e eu não podia tirar a Vai que você tráqueo. puxa e... Não tá. pode até, né, acontecer algo grave, Sim, sim. até porque eu já estava debilitada, porque eu tinha tido pneumonia, infecção hospitalar. Tudo isso no É, período, nesses Nesses 20 e dias, poucos ou dias. seja, foi um milagre, assim, eu não tenho estatística de sobrevivência com o tamanho do aneurisma que eu tive, hemorrágico, não tem estatística É isso que eu ia te perguntar agora. Foi um aneurisma hemorrágico. É. Aí gerou um AVC, deu um acidente vascular também, teve outras coisas. Não, o AVC é um É um aneurisma tipo de aneurisma. hemorrágico na cabeça, que é o Certo, pior. que é o Que é pior de pior todos. que o isquêmico, porque, como eu disse, o sangue, ele agride o cérebro e ele vai tirando as suas O funções. isquêmico é quando não há lesão das artérias Ele das vai veias. entupindo a veia. Isso aí, O isso meu, aí, então. o meu Ele rompe. rompe e aquele é como se fosse a câmara de uma bicicleta. Quem é antigo vai saber disso. E ela vai fazendo aquele calombo, o pneu também, né? Aquele calombo, não faz aquele calombo? Sim, Então faz o calombo na veia, até que ele rompe. ele explode. E aquilo vai inundando. Espalha pelo É, cérebro e gera... E esse aneurisma era gigante, era grande, e o meu fluxo sanguíneo era imenso. E uma parte interessante que o médico falou, que eu fiquei assim, bem tocada, e quando eu falo, eu vejo que as pessoas chocam. Que ele disse assim, que ele ia abrir minha cabeça, né? Porque afinal de contas eu não ia sobreviver, e o aneurisma era aqui em cima. Então, tanto é que esse cabelo aqui, ó, é o que cresceu. Tá vendo? Porque raspou minha cabeça daqui a aqui, até aqui atrás. E ele disse que ia cortar daqui até aqui, porque era aqui em cima, A parte frontal, a né? parte frontal, A tampa, né? que seria o comum da cirurgia. E ele olhou, quando ele falou isso pro Rubinho, pro pastor Josi, que praticamente eu não ia sobreviver, que era um aneurisma muito grande, ele viu a cara do Rubinho e ele falou assim, poxa, né, a família toda vai vir para cá para despedir dela. Porque ele falou para trazer eles para despedirem de mim. Essa vou- Ficarem preparados. vou abrir. Isso. Ele falou, então não vou abrir porque ela vai ficar feia no caixão. Foi. E ele falou, eu tô te falando isso Foi mesmo. para você entender que você é uma vitoriosa. Foi muito importante. Eu sei que as pessoas meio que chocaram com isso, mas para mim foi muito importante o que ele disse. Porque você é uma vitoriosa. E ele falou, eu vou te dizer por quê. Porque quando eu cortava aqui, eu pensei, ela vai ficar feia no caixão. E eu quero te dizer isso, porque não para te chocar, mas para entender a gravidade do que era a cirurgia e que você é uma vitoriosa. Então, o que eu fiz? Abri aqui por cima, furei o seu crânio, e para conter o fluxo sanguíneo, ia tirar um pedacinho aqui. Só que eu vi que eu consegui conter os fluxos. Por cima. Por cima, que com tanto de fluxo que você tinha, isso não era normal. Então, foi o primeiro sinal que ele viu que a cirurgia Era diferente. era diferente. E é um médico muito bom, Dr. Luiz. E era diferente, mas ele viu que tinha algo mais, embora ele fosse mais cético. E aí ele falou assim, não, me passa de novo a broca, que eu vou abrir mais e vou fazer por aqui mesmo. E por isso eu não tenho essa cicatriz aqui. E ele fez a cirurgia por aqui. Então, eu não era nem para entrar em coma, sobreviveu ao coma, depois a infecção, depois a pneumonia. Então, todos isso foram sinais para ele. Então ele falou para mim, você entende isso? Por quê? Porque as mulheres têm câncer. Ela tem que tirar o peito. E ela, na primeira semana, está muito feliz, porque ela sobreviveu. Mas depois da primeira semana, quando dá 10 dias, ela começa a reclamar, entrar em depressão, ficar chateado, porque ela só vê o peito que foi mutilado. Eu não quero que você veja a sua carequinha. Eu quero que você pense, eu sou uma vitoriosa e eu sobrevivi. Então, Deus usou a boca do médico para me trazer para uma futura, sabe? Um futuro pensamento. E isso me manteve. Eu em nenhum momento fiquei chateado porque eu fiquei uma semi-careca. Ainda brincava com as pessoas, sou uma semi-careca. Semi-careca. Não sou totalmente careca. Não mas- sou totalmente. E ele fez os testes, aí constou, né? Eu enxergava. E ele disse a primeira memória eu tinha, eu não entendi quando ele disse isso. Né? E ele falou, daqui 2 testes, 2 dias eu vou fazer o restante dos testes, que é quando eu vou te dando as drogas, né? Vai desmamando, que eles chamam, né? Sim. E vou fazer o resto dos testes. E aí ele fez o teste. E aí que eu vi que o negócio era
mais profundo. Porque eu disse para ele assim, doutor, como é debilitada, né? Eu tive um sonho na cama. Jesus falou comigo. Eu não vou ter sequela. Para a glória de Deus. Porque aí eu compreendi o que aconteceu. Porque eu havia sonhado. E eu tenho isso de sonhar e algumas coisas acontecerem. Sabe? Quando o Rubem foi campeão mundial, eu tive um sonho. Sabe? Deus me dá uma palavra. E o detalhe que Deus deu a mesma palavra para o Rubem lá no Japão. De Davi matando Golias. O Inter era o Davi. O Barcelona era o Golias. Olha quem estava no Barcelona, era Ronaldinho Gaúcho na sua melhor fase, só pá. E Deus me deu esse sonho. E Deus deu essa palavra para o Rubem também. Então, lá na cama, eu tive um sonho. E nesse sonho, o Senhor falava comigo, me tomava pela mão. As pessoas me perguntam muito. Você via, você ouvia o que acontecia fora? A maioria não. Mas eu ouvi por 2 vezes o que acontecia fora, enquanto eu estava no coma. Eu vi o meu filho se lamentando. Era quando eu acho que já estava acordando, eu não sei precisar o tempo. Eu ouvi ele implorando perdão. Kelly, o que ele falou? Eu sei fragmentos. Eu não ouvi com clareza tudo. Mas eu ouvi ele me pedindo perdão. Eu vi ele pedindo para eu acordar. Eu vi ele falando com Deus. E ele falando, mamãe, eu vou ser muito bonzinho. Eu só lembro desses fragmentos. Eu não lembro de tudo, sabe? Eu não tenho essa memória. Não foi claro para mim. Foi um flash. Eu achei que eu tinha sonhado. E quando eu acordei, eu descobri que ele fez isso. Mas como eu descobri? Porque eu falei. E aí eles falaram, mas isso aconteceu. Aí minha sobrinha, aconteceu, tia. Eu tava lá, o Vitor orou. O Vitor falou com você. E aí eu fiquei emocionada. E a segunda coisa? A segunda coisa foi minha cunhada. Ela saiu de casa, ela trabalha remotamente. E eu vou falar isso bem rapidinho para não ser longa. E ela falou assim para minha mãe, para a família, né, que eles creem em Deus, mas eles não são com esses manifestar. Eu sou a mais doida da casa. E eu creio no manifestar porque eu creio no que a Bíblia diz que tem. Eu creio que tudo tá lá para nós. Amém. E aí ela falou assim, eu senti de ir lá para Campinas, trabalhar remotamente de lá, porque o Senhor falou comigo. Eu senti, falou muito claro, nunca aconteceu isso comigo, de ter que cantar para ela na cama. Enquanto ela tá lá, eu vou cantar para ela. E aí minha família ficou meio assim, mas obedeceu, né? Trouxeram ela e ela veio. Foi quando eu ouvi. Eu ouvi ela cantando. Eu não conhecia esse louvor. É um louvor da Sara Farias, que diz que tem coisa boa chegando. E eu aprendi esse louvor com ela cantando, porque eu ouvi ela cantando umas 5 vezes. E ela não parava, ela parava, cantava esse, voltava para esse. Diz ela que cantou vários outros. Mas você só lembrava desse. E por que eu lembrava? Porque ela ia cantando e ela falava, mas não importa o que eu vivi. O que importa é que eu sobrevivi. E nesse momento, no meu sonho, Jesus me tomava pela mão. No meu sonho. Porque para mim era um sonho, porque eu tenho isso de sonhar. Quando eu acordei, para mim foi um sonho, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí Jesus me tomava pela mão, ia me puxando, me puxando, me puxando. E era tudo muito lento. E eu ouvindo essa canção. E ela diz, e eu contando, né, para eles. E eu comecei a chorar no sonho. E eu comecei a chorar. E aí eu contando para minha mãe gritou, Gislaine, volta aqui! Para contar para Giza o que aconteceu. Por quê? Porque quando a Giza contou, lá no hospital, no estado material, ela falou que eu comecei a cantar pra Kelly, a Kelly começou a chorar. Ninguém acreditou nela. Ninguém. E aí eu contando pra minha mãe, falei, mãe, eu ouvi a Gislaine cantando tal coisa, enquanto eu sonhava, e eu fui contando minha experiência, que Jesus me salvou. E Jesus ia me tomando assim pela mão, e a mão dele ia chegando em mim, mas não era mão, era uma presença em formato de mão, e esticava. E eu entendi o que diz na palavra, que Deus é onipresente, onipotência. Isso era onipresente. Porque para mim, Deus ficava lá de cima, Jesus lá de cima. E o Espírito Santo aqui embaixo ele não chegava, mas a mão dele me alcançou. Ou seja, a mão de Deus nos alcança aonde a gente estiver. Não importa. Me alcançou e me socorreu. E enquanto me socorria, para mim, no sonho, era Deus falando comigo. E eu ouvi essa canção. E eu comecei a chorar e sendo socorrida. E ela viu eu chorando. Ela parou de cantar.
as outras e ficou só nessa. Por isso que eu aprendi a canção. Por isso que ela cantava 5 vezes. Porque ela viu que a minha houve uma reação. reação. E ela contou para a família inteira, ninguém acreditou nela. E quando eu comecei a contar do sonho para a família, o que aconteceu, eles viram que realmente Era verdade. aconteceu. E enquanto acontecia no material, estava acontecendo algo no espiritual. E aí minha mãe gritou ela, conta para ela, mãe, eu tô cansada. Fizeram eu contar, daí eu contei devagarinho. Aí as duas caíram de joelho lá e chorando, e foi aquela alegria. Foi uma coisa que todo mundo da minha família agora crê no manifestar de Deus, assim, do sobrenatural. Então, assim, foi uma experiência inacreditável. Quando você saiu do hospital e foi para casa, Kelly? Quando eu saí, É. outra coisa engraçada. Ninguém nunca saiu do hospital andando com AVC. Ela saiu andando. Eu saí andando. Então, o hospital meio que aplaudia. Lentamente, mas ó, todo mundo lá, assim, sabe? Maravilhoso. E as pessoas foram tudo para recepção. As pessoas tudo queria trabalhar no meu quarto, porque viu que a pessoa que não era para acordar já acordou. E agora descobriram que nem sequela eu tinha. E quando eu falei aquilo pro doutor, que eu não ia ter sequela, quando eu fiz a segunda bateria de exame, né? Você percebeu que fiz 2 vezes? Eu falei, não. Daí ele falou assim, o seu pastor me falou a mesma coisa. Foi ele que me contou. Não foi ele, não foi o Jô, foi ninguém. Foi o próprio médico. Então, eu saber do testemunho por alguém que não partilha da mesma fé que eu, e pelo contrário, era cético, totalmente cético. E ele falou assim, olha, eu quero que acorde, mas eu sei que foi muito maior. Eu sou um bom médico, mas isso foi fora da curva. E ele vê que eu estava lá 100%. Sem nenhuma sequela. Aí ele disse, por isso que eu fui liberada. Não era para eu ser liberada. Porque ele disse que o hospital era prejudicial para mim. Ele falou assim, então você pode ir embora. E ele falou, você vai fazer fisioterapia. Não consegui andar de carro, porque atrofiou. Eu fiquei sem sequela, mas meus músculos atrofiaram. Pelo período de tempo. De ficar em coma há muito tempo, amarrada. parada. Muito tempo parada, e eu fazia exercício, né? Jogava futevôlei. Então, para recuperar é melhor, mas para entrar, uma pessoa que é ativa, isso é prejudicial. Então, o que aconteceu? Eu não conseguia andar com força, mas eu saí devagarinho andando. E aí todo mundo assim, todo mundo com o olho lacrimejado, todo mundo assim feliz. E aí recebeu cartinha, eu recebi carta das enfermeiras, do pessoal do hospital, as pessoas ligando, procurando. Por quê? Porque eu virei tipo a filha deles, né? Alguém que sobreviveu, e eles olhando. Aí o doutor falou, eles falou assim, ó, é a primeira, né, que sai assim andando, que geralmente sai com cadeira de roda, e eu saí devagarinho. Foi um processo de fazer fisioterapia, me locomover de carro era doído, porque doloria os músculos, sentar era difícil, meu cabelo tinha que cortar, porque ele era muito comprido, e aí fez um bolo, porque eu fiquei deitada muito tempo, ficou uma bola de tênis aqui em cima, e aí o Neto, lá de Pastor Valinho, um querido. Pastor Neto. Ele, a Ju deu uma empurrada nele lá para casa, a Leila, que é a minha bestia aqui em Campinas, viveu comigo essa história, e ela conversou com ele, teve essa ideia, que as pessoas falavam, raspa o cabelo, vai crescer de novo. Aí eu olhava assim, falei, não vou raspar. Eu vou sobrar, vou salvar o que sobrou. Vem aqui com a teaca aqui falando baixinho, eu vou salvar o que sobrou, falava baixinho. E ele foi em casa, na minha casa, cortar o cabelo, e eu levantava assim, cortava sentada, depois deitada, porque doía. As nossas costas, ela é dividida em 3 tempos. Né? Não tinha força para ficar sentada. A gente não percebe porque a gente tá bem. Mas isso aqui, ó, não tinha força. Então doía. Aí eu deitava. Aí ele cortou deitada de lado, depois eu sentada, depois do outro lado, depois deitado de costas, assim, com toda a paciência no mundo. Eu falei, ai, me desculpe. Ele reservei a tarde toda para você. Então, assim, você vê, Deus prepara pessoas para cuidar de você. Chegava na minha casa comida, lanchinho, flores, sabe? Eu não tenho palavras para agradecer essas pessoas que oraram por mim. Verdade. E que também cuidaram de mim quando eu acordei. E a parte mais interessante também foi quando eu pisei na igreja a primeira vez. Eu tava lá. Porque eu disse que eu sonhei.
sabe? Talvez não seria uma coisa Foi para lindo. falar num Foi- podcast, Foi imagem linda. né? Porque é uma coisa mais íntima. Tudo isso que eu tô falando é íntimo. Geralmente eu não falaria numa igreja, talvez. Mas eu tô falando isso para que as pessoas que passam, né? Ela que passou por isso não vai saber, mas a família vai. Então a família tem o poder de orar, tem os amigos têm o poder de orar, de levantar e ajudar. Eu tive um exército que se levantou por mim, da minha igreja e de outras igrejas e de outras religiões. Pessoas espíritas, católicas, evangélicas, de várias denominações. Todos Jovens. oraram, jovens, mais idosos, crianças oraram por mim. Criança. De ter o privilégio de falar assim, eu orava por você, tia. Sabe? E você vê que aquilo é genuíno, verdadeiro. Sabe? Não tem como você não se emocionar. Hoje eu passo na minha igreja, eu sou como uma política. Porque eu já conhecia todo mundo pelo fato de ministrar. Mas agora é Mas todo mundo diferente. E conheceu eles que- olham para mim com um olhar de amor. Sim. Então isso mudou, sabe? Porque não que não tinha amor, mas é bíblico. O amor de muitos esfriariam. E isso aconteceu no meu sonho. Eu vi que quando eu chegava na igreja, aquilo acontecia. Havia uma glória. Algo mudou neles e em mim. E quando eu cheguei na igreja, eu vi aquilo. Mudou. Eu olhava para os olhos deles e eles olhavam para mim com um olhar de família. Sabe quando você vê um parente que você não vê há muito tempo e ele passou por problemas e você está recebendo ele de volta? Era assim os olhares. Um olhar de amor. Eu orei por ela. Eu orei. Fiz parte. Eu né, fiz desse parte. processo, E hoje entendeu? eles Foi me isso. abraçam e dizem Foi, assim: ó, eu orei isso. muito. Você é o primeiro Foi. milagre vivo que eu presencio. Então, assim, não foi só para minha família. Eu percebi que foi todos aqueles que estão ao meu redor, até quem eu não conhecia, mas está no meu redor. Deus alcançou através de um problema que a gente viveu. Sabe, Kelly, em 2014, a minha esposa ela foi diagnosticada com esclerose múltipla degenerativa, a Sheila. E em 2014, o médico olhou nos nossos olhos e ele disse: vocês têm quantos filhos? Aí eu respondi: temos uma. Ele falou: vocês nunca mais vão poder ter filhos. Uhum. O médico olhou para mim e falou: Danilo, essa doença ela é degenerativa. Talvez a tua esposa um dia pare de andar, talvez ela pare de falar, talvez ela nunca mais possa fazer coisas que vocês estão habituados a fazer. Uau. Nós fazíamos parte de um grupo, eu e você, eu, você, pastora Beta, Martinha, De oração. um grupo de oração nosso, Uhum. de um outro propósito. Sim, Acho que você lembra. lembro. E no meio daquele propósito, aconteceu o fato contigo. Uau. Meu Deus. E quando aconteceu o fato contigo, a minha Hum. oração a Deus era: Deus, faça com a Kelly o que o Senhor fez com a Sheila. Faça com o Robinho o que o Senhor fez comigo. Uhum. E eu me recordo, Kelly, que um belo dia o médico desenganou minha esposa. E o momento mais singular que eu tenho com a minha esposa é quando a minha esposa estava numa cadeira de roda no hospital, que talvez ela não pudesse mais andar. E eu falo que eu tenho dois momentos muito sublimes na minha família. Um, quando eu casei, na minha noite de núpcias, que meu pastor mentiu para mim, que ele falou que eu ia comer bastante na festa, que eu me divertia, tudo mentira. Tudo mentira. legal. Fake news. Tudo fake news. Isso, é. E um outro momento, que foi quando eu me vi dentro, dando banho na minha esposa, no banheiro, numa cadeira de roda, dentro do centro médico. E aí, Kelly, teve um outro momento incrível. Foi o dia que, quando fez 1 ano que minha esposa tinha tido o surto da esclerose, e aí ele fez a primeira ressonância, e o nosso pastor José, a pastora Beta, várias pessoas da igreja entraram em propósito junto com a gente, de oração, né, com o pastor Alex. E aí o médico pegou a ressonância dela, olhou para a ressonância, olhou para a cara da Sheila e falou: você tá bem? Aí a Sheila falou: tô me sentindo bem, doutor. Eu só engordei um pouco, ela falou. Porque ela já tinha voltado a caminhar, já tinha voltado a fazer algumas atividades. Mas ele olhou e não entendia. Eu falei: por que, doutor? O que aconteceu? Ele falou: Danilo, o que você me disse no dia que eu dei o diagnóstico, eu tô surpreso, porque eu não tô entendendo nada. É assim No dia eles que ele ficam. diagnosticou, eu olhei para ele e falei: doutor, o senhor pode escrever tudo o que o senhor está falando? Que talvez ela não vá mais andar, que talvez ela perca a fala, que talvez ela perca a visão, que talvez ela vai vegetar numa cama. E o doutor olhou para mim e falou: Danilo, não precisa, tá aqui os exames, tem todas as provas aqui. Eu falei: porque o meu Deus
vai levantar a minha esposa. O meu Amém. Deus vai devolver para minha Amém. esposa E hoje tá tudo, lá em tudo pezinho, que ela linda. precisa. Kelly, um ano depois, o médico nos atendendo, que ela fazia, ainda faz acompanhamento de forma com prudência com os médicos, mas já há muito tempo já não toma mais medicamento e os médicos não entendem o que aconteceu, que desapareceu Não a dá para esclerose. entender. Não é uma Que coisa que se A compreende. esclerose não tem mais atividade no corpo dela. Milagre não se explica, né, Ela foi Danilo? Se curada. vive. Ela foi curada no Amém. altar da família, da fé. A minha esposa, a minha casa, servindo o nosso Deus vivo, ela foi curada. E quando aconteceu com você, eu falei, Deus vai fazer igualzinho. O jeito que Deus curou minha esposa, que poderia estar vegetando numa cama agora, Deus vai fazer também com a Kelly. E foi muito bom de ver a igreja junto contigo, a igreja orando junto, a igreja Foi. jejuando junto, Foi. a igreja ali dando cobertura ao Rubinho. Sim. Eu tava procurando aqui, eu peguei o celular naquela hora, porque eu procurei, eu fui assaltado e perdi muitas mensagens, Uhum. mas eu procurei e não achei. Eu me recordo que no meio do processo, né, eu mandei uma mensagem pro Rubinho, me recordo, não sei se você tem salvo aí no seu celular, se você ainda tiver, talvez você vai ter, talvez se você tiver as mensagens salvas. E eu me recordo que eu falei da Sheila na época. Eu lembro. Eu falei, Rubinho, a minha esposa foi diagnosticada e Deus curou ela. Deus também vai curar a tua. E eu me recordo do propósito em ver, sabe? Edifica. Porque Fortalece a isso é fé. muito- É para isso é isso muito que bom. acontece as coisas. Deus não permite porque não gosta da gente, porque Ele quer nos castigar. A forma dele nos tratar, que não é castigo, é tratamento. Quando meu filho faz uma coisa errada, eu também Trato ensino ele. ele, Aham. A tratando espada. ele. A espada. E Jesus também nos trata pra gente crescer, É evoluir. verdade. Então ele permite essas coisas exatamente pra gente testemunhar e pra gente alcançar outras vidas. Porque não é Jesus que coloca as dores, as doenças em nós, mas as permissões são para a evolução. Porque quando foi acontecer algo com Jó, que o inimigo quis tocar nele, ele pediu permissão para Deus. Exato. Foi permissivo. Porque ele era servo. Então, ou seja, mas Jó teve tudo em dobro. Eu vejo que a minha situação foi uma coisa permissiva, até para minha própria edificação, da minha família, para a gente viver mais um milagre. A Leila, a minha best, né? Ela canta lá no louvor da igreja. E nossa relação é muito engraçada. E passamos por muitas coisas juntas. E ela diz assim, Kelly, você é um milagre ambulante. Você não é normal, ela fala. Por quê? Ai. Porque eu e o Rubinho não podíamos ter filhos. Então, assim, não era a primeira experiência que eu estava vivendo, já é a segunda. Eu passei 10 anos sem poder ter filho, porque Uau. nós não podíamos. E esses dias, eu quis falar isso hoje, porque eu falei do Vitor. E então, eu queria abordar esse assunto para explicar que, assim, ó, eu falei isso do Vitor porque era muito fácil eu mimá-lo. Por quê? Porque eu não podia ter filho. E a nossa natureza é a gente compensar, a lei da compensação. Então, não compensa a gente Devolver. compensar nossos filhos com dinheiro, com regalia. A gente tem que compensar nossos filhos com princípio, amor e provisão. Provisão é a gente dar o que precisa, nada de exagero. E por que eu faço isso? Porque seria fácil eu mimá-lo, porque eu não podia ter filho. E eu percebi esses Você dias... poderia usar até como desculpa, né? Ah, eu não podia ter filho, então eu vou... Vou mimar, mas Vou eu tomo mimar. muito cuidado. Por quê? Porque o meu filho foi uma promessa conquistada. É o resultado de muita oração. É um sonho alcançado. Então eu vejo pessoas desistindo de coisas tão pequenas, tão fúteis, de algo tão maior que Deus tem para nós. Então eu queria compartilhar isso porque eu falei do Vitor hoje. E é por que eu quis falar isso? Porque o Vitor, esses dias, ele falou para mim, ele gosta de ouvir histórias. Você falando da história dessa filha, eu também conto muitas histórias pro Vitor e ele para ouvir todas. Mas há uns meses atrás eu percebi que ele falou assim, mas o papai também não podia ter filhos? Ele não sabia. Pelo fato de aonde eu vou, eu conto, ele achava que era só Somente eu. você. Porque eu conto. Aonde eu vou, eu propago. Porque a gente tem que ser grato e a gente precisa alcançar pessoas. Edificar fé. Exato. E fé não tem a ver com religião. Tem a ver com intimidade com Deus. O resto é consequência. O resto é placa. O resto é placa. É Placa placa. divide. Placa separa. E, enfim. E eu vi que ele não sabia. Ou seja, eu não tinha óvulo, meu útero era mórbido, matava quem estava, então não podia fazer inseminação artificial, e o Rubinho não podia ter filhos. Então o Vitor, resultado de 10 anos de oração. Então era o meu primeiro milagre. Meu Deus. O segundo
foi acordar da morte, de uma palavra que eu tinha recebido uns dias antes, que não haveria funeral. Palavra de Marcos 5:23 em diante. De uma menina que estava doente, ia morrer, e Jesus foi e disse, não precisam se preocupar, ela apenas dorme. E todo mundo riu de Jesus. Por quê? Porque ela tinha morrido. E Jesus foi, pegou ela pela mão, não podia tocar em morto, e fala, levanta, Talita come, levanta-te. A menina levantou, ressuscitou. Eu tinha ouvido essa palavra. Não haverá funeral. E eu Não estava haverá. vivendo essa palavra Não quando eu haverá. acordei. E aí, para terminar toda essa sequência do aneurisma, que foi o segundo milagre, eu tinha um outro aneurisma. E eu precisava abrir a cabeça de novo. Precisava passar a cirurgia. Isso estava aterrorizando a minha casa. Principalmente o meu filho. Meu filho estava com muito medo de eu passar pela cirurgia e, de repente, agora, dessa vez, eu morrer. E eu tinha outro e foi diagnosticado no dia. E o médico não quis tocar, porque eu ia morrer mesmo. Por que vai tocar no outro, entendeu? Então, fui fazendo vários exames que tinha que tomar anestesia, fazer contraste, que era ruim, porque minha Muito veia ficou ruim. fininha por causa Muito da ruim. cirurgia. E, enfim, fiz uma mini cirurgia para fazer uma angio, sei lá o nome. Angioplastia. Que você põe na virilha, toma anestesia, põe um troço desse tamanho lá na virilha, e aí põe no coração, 4 horas de exame. Pronto. Fui fazer esse exame. Terminei, saiu 6 meses fazendo exame, né? Sim. Aí foi quando eu fui liberada. Levei pro médico. E o médico disse, eu não posso marcar essa cirurgia. Porque não tem mais nada. Porque todos os exames que a gente viu que tinham aneurisma, que foram 3, Agora não tem mais. não tem mais. Glória a Deus. Então, enfim, a história do aneurisma termina aí. Que agora nem a cirurgia eu preciso fazer mais, porque o último aneurisma que tinha Meu Deus. foi eliminado com força pelo céu. Deus é bom demais, cara. Muito bom. Muito bom. Que testemunho incrível. É. Como é bom estar aqui com vocês ouvindo esse alimento para a alma e para o espírito, porque edifica, né, as nossas vidas, edifica quem está nos assistindo pela TV, pelo YouTube, edifica quem está nos ouvindo pela rádio, edifica todo o nosso time que está aqui com a gente nessa gravação. E Deus, eu estava aqui pensando, Kelly, sobre uma palavra que diz que Deus é o mesmo de ontem, hoje e de amanhã, Rubinho. E quando você estava falando de você, eu não vou mentir, que naquele exato momento que você disse que você estava abrindo os olhos e olhando, eu me lembrei de Lázaro. Eu me lembrei da passagem de Lázaro. E muitas pessoas achavam que Lázaro estava morto, porque ele estava, né? Aos olhos humanos. E Deus, ele fez o impossível. Jesus, na época, fez o impossível. E dessa vez, Jesus fez novamente o impossível na tua vida. E o seu testemunho hoje deixa claro pra gente que Jesus, que Deus é o mesmo de ontem, hoje e de amanhã. Que tudo é possível ao que crê. Que tudo é possível para quem acredita na promessa. Exatamente. E na palavra Ele de é Deus. poderoso. Ele é poderoso. Então, como diz o louvor lá do Augustinho e da Gabriela Rocha, quem sou eu para negar teu poder, Senhor? E hoje a Kelly tá jogando futevôlei. Fui liberada pelos médicos. Nem acreditei. Eu falei, tem certeza? 6 médicos, porque assim eu virei cobaia, né? Então, vários médicos, residentes, só que na liberação, eles mandaram embora. Volta semana que vem. Porque, assim, chamaram tudo que era médico e aí eu não sabia que era isso. Eu achei que era o processo da cirurgia. Mas não era. Era porque naquele exame, porque é como se fosse uma foto gigante, né? Certo. A NASA do Google é esse do cérebro, né? É uma foto, não é igual aquele preto da ressonância, feio, né? É igual o último ultrassom de bebê, bem né? detalhadinho. Mais ainda, dá pra ver todas as veias, assim, é um mapa cerebral. Uau. E aí ele olhava, e aí eu falava, não, doutor, tinha aqui, porque eu queria que ele falasse que sumiu. E ele não queria falar. Não pode falar, né? A medicina não pode se curvar. Não pode, mas eu acredito na ciência junto com o espiritual, com a fé. E eu falava, então, marca a cirurgia. Ele, não posso abrir tua cabeça. Aqui. Aí eu falava, doutor, então tem ou não tem? 30 minutos eu fiquei até ele abrir. Todo mundo lá, todo mundo. Ó, tá vendo? Era pra estar aqui. Não tá. Não tá mais. Tá bom assim? Eu falei, agora tá bom. Agora tá bom, agora eu vou embora. Fui liberada pelo o chefe, né, da neuro,
o outro, e o presidente do hospital, que é especialista em coluna e cérebro, e todo mundo vindo, e a cara deles foi muito legal. Ele falou, "Ó, pode Glória a fazer Deus. agora." E aí eu fui agora praticar meu exercício. Pude Não tá voltar à fazendo vida normal. futevôlei, vida Tô. normal. Tô fazendo tudo que eu tinha direito. Agora, vida que segue. Que bom. Vida que segue. E é muito bom ouvir esse testemunho edificante de vocês. E, ó, vou marcar um dia. Eu quero ir conhecer o futevôlei. Eu quero ir brincar com vocês. Filho, se Pronto. você for, Ah, você não larga mais. Eu quero ir mesmo. Quero brincar. Ô, Brunão, você vai comigo, Brunão? O Brunão joga bola. Brunão joga bola. Brunão joga ele bola. tem- a resenha Gente, dele é boa. quem faz um pouquinho, não larga mais. A gente foi pro Rio, ver os amigos, as esposas de alguns times que estavam lá. Eu não dou pra coisa, não dou pra coisa. Foi me dar 4 aulas. Só 4. Pô, estão todos fazendo futebol ali. Viciadas, né? É viciante, Não né? queria Muito deixar bom. a gente vir embora. Bom demais. Rubinho e Kelly, quero agradecer vocês. Olha, 1h20 de podcast. Meu Deus. Pastor Jô, usei um pouquinho mais do horário, mas depois o Marquinhos compensa. Eu tentei resumir. Marquinhos, Tá, nos perdoe. Pronto, o Marquinhos já começa com o show da manhã. Kelly, Rubinho, obrigado pela presença de vocês. Disponha, foi uma Foi honra. muito bom Muito bom mesmo. ter vocês aqui pra gente bater esse papo. Foi edificante na minha vida. E você é bom, viu? Porque eu nem olhei pro negócio. Ah, Nem olhei pra câmera. Eu tenho, Ai, eu tenho meu pânico Deus. de câmera. obrigado, gente. Deus abençoe. Obrigada aí. Obrigado. Posso você. deixar as suas redes sociais? Posso divulgar as redes sociais? Pode. Posso? Pode. Então fala, então. É que antes eu não era aberta, entendeu? Mas Tava- depois tava do que com a rede aconteceu, aí agora eu abri por causa do testemunho que tem lá. É Kelly Cardosa. Cardosa. Cardosa porque eu não tinha Cardoso. E como Ah. o jogador chamava ele de Cardoso e eu de Cardosa, Você virou a É. Cardosa. Cardosa. Pronto. E o Rubinho, O fala meu o é seu. Rubens Cardoso, 06. Rubens Cardoso, 06. 06. Isso aí. Muito bom. Gente, bom dia pra vocês. Que vocês tenham um dia abençoado. Amém. Obrigado pela presença de vocês. E obrigado para você também que está ouvindo a gente pela Essência, pelo canal do YouTube e também pela TV Cultura. Um beijo no coração. Amanhã a gente está de volta com o podcast Danilo Palma. Até mais.